Uma boa noite a todos. Que alegria, meus queridos irmãos, é poder estar aqui com cada um de vocês nessa noite, nesse encontro de oração Samaria. É uma grande honra, uma grande alegria poder fazer parte desse projeto que ainda se inicia como uma criança, mas que cresce cada vez mais em graça, estatura e sabedoria. Para mim é uma alegria estar aqui. Tenho certeza que para os meus irmãos de comunidade da Missão de Cristo também é uma grande alegria poder estar aqui nesse encontro de oração, juntamente com a comunidade. É uma grande alegria, meus irmãos. É uma grande alegria. E nós estamos, então, vocês estão vivendo na esteira desta série chamada Metanoia. Amém? Vocês estão vivendo essa série onde vocês estão meditando sobre o livro As Três Vias e as Três Conversões, do grande padre tomista Garrigou Lagrange. Eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Quem estava aqui no encontro passado? Levanta a mão. Alguns estavam. Quem não estava aqui no encontro passado? Bom, vocês estão vivendo uma série. Obviamente você não estava aqui na semana que vem, mas ainda assim o dia de hoje pode e com certeza será de muito proveito para vocês. Na semana passada estava aqui, o Roger me corrija, mas se eu vi bem, o diácono Jonas, diácono lá da nossa paróquia. E ele estava falando para vocês sobre a primeira decolagem ou a primeira conversão. E ali, muito provavelmente, vocês ouviram dele a respeito do primeiro encontro do homem com a graça de Deus, quando o homem tem o que o Papa Bento XVI chamou de experiência pessoal. Quando o homem tem uma experiência pessoal com o Senhor. E a partir daquela experiência pessoal, o homem que até então andava e procedia de determinada maneira, a partir do encontro com a pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir dali a pessoa tem a vida transformada. Por quê? Porque ela conheceu a verdade, ela conheceu o caminho. É mais ou menos aquilo que nós vemos na passagem que inclusive leva o nome desse encontro de oração, a passagem de Samaria, da Samaritana. A primeira conversão nós podemos dizer que é como aquela que a Samaritana teve no poço de Jacó. Quando então ela se encontra com um homem que até então ela jamais tinha visto. Ele escuta coisas que ela jamais tinha ouvido. Ela descobre verdades de si, porque muito embora ela as soubesse, talvez estavam ali escondidas na profundeza de sua alma. Aquele homem revela a verdade, revela a verdade da sua vida e a verdade da fé. E a partir de então, ela tem aquele primeiro encontro e ela vive a primeira conversão, ou a primeira decolagem. Hoje nós vamos falar sobre o processo da segunda conversão, a segunda decolagem, o momento quando o homem tem um encontro de novo com o Senhor, mas dessa vez de uma maneira um tanto quanto diversa. Eu preciso pedir perdão para você se esse contexto for repetitivo, porque eu não estava aqui com vocês anteriormente, eu não sei aquilo que já foi dito, mas como eu sei que alguns não participaram dos encontros anteriores, é importante que nós digamos algumas coisas. Primeiro que aquilo que tem movido esta série que nós estamos vivendo nesses encontros de oração, como eu já falei, é o livro do Garrigou Lagrange. Quem foi o padre Garrigou Lagrange? O padre Garrigou Lagrange foi um padre que fez parte de um movimento, de uma corrente teológica chamada neotomismo. Essa corrente teológica ela sofre um impulso muito forte pela encíclica do Papa Leão XIII, Aeterni Patris. A partir daquela encíclica, o Papa Leão traz de novo o grande teólogo da igreja, Santo Tomás de Aquino, como centro da teologia católica, como centro da teologia cristã. A partir de então, deveria se voltar os olhos de novo ao tomismo, à teologia tomista. E por que o Papa Leão faz isso? É importante que nós entendamos o contexto. O século XIX, sobretudo a passagem do século XIX para o século XX, o mundo estava sofrendo uma série de transformações que impactam as nossas realidades até os dias atuais. Nós observamos que naquela época nós já estávamos vivendo a esteira do final da Revolução Francesa, onde foi uma revolução muito sangrenta, de profunda perseguição aos católicos, onde muitos padres foram ali martirizados, muitas freiras, muitos religiosos
foram ali e derramaram de fato o seu sangue por ocasião da Revolução Francesa. O mundo estava já passando pela Revolução Industrial. As filosofias marxistas, materialistas, já estavam dominando a cabeça daquele povo. O que isso significa? O povo daquela época era um povo que não jamais respeitava a autoridade eclesial, ou seja, não havia mais respeito à hierarquia da igreja, não havia mais respeito pelo Santo Padre e Papa, não havia mais respeito pelos bispos, não havia mais respeito pelo padre enquanto autoridade local. Era um povo que estava cada vez mais descrente e menos religioso, um povo que estava caminhando a passos largos para o ateísmo, e um povo que estava profundamente influenciado pelo subjetivismo. Ou seja, aquelas verdades objetivas que sempre clarearam o intelecto católico, o intelecto cristão, estavam sob ataque, profundamente influenciados pela filosofia kantiana, por exemplo. Então, qual era a situação daquele povo, trocando em miúdos, porque não é necessariamente esse o tema que nós vamos trazer aqui, mas é importante dar esse contexto para vocês. A situação era de um povo descrente, um povo que já não respeitava mais a autoridade da igreja, e um povo que estava muito dado às filosofias modernas, à mundanidade, portanto, viviam uma vida imoral. Então esse era o contexto. A igreja, para responder àquilo que o mundo estava passando, a igreja, para responder às necessidades do seu tempo, então influencia esta corrente teológica do qual o padre Garrigou Lagrange faz parte. E qual é a grande responsabilidade do neotomismo entre todas as outras contribuições teológicas que ela tiveram? Foi trazer de novo à baila, foi trazer de novo à realidade algo chamado santidade. A santidade que estava esquecida por aquele povo, esse chamado universal que eu e você temos, o chamado à perfeição cristã, que estava se afastando do povo e se afastando inclusive dos membros do clero, para responder aos sofrimentos daquele tempo, vem essa corrente teológica e traz de novo o assunto da santidade para o seio da igreja, para aquilo que nós estávamos vivendo. Então, para responder àquele tempo, o padre Garrigou Lagrange e muitos outros sacerdotes, muitos outros autores, muitos outros acadêmicos começaram a escrever, a catequizar, a ensinar, a responder às necessidades daquele tempo. Se o povo estava vivendo na desobediência à hierarquia da igreja, se o povo estava vivendo na imoralidade, se o povo estava se dando a filosofia moderna, a resposta da igreja é trazer de volta o povo àquilo que nós chamamos de ortodoxia. O povo precisava voltar ao cerne das questões. O povo precisava voltar ao cerne da doutrina, aos princípios. Isso era profundamente necessário. E aí o que acontece? Mas o que isso tem a ver? Nós estamos falando ali de século XIX, século XX, já estamos no século XXI. Que muito embora o esforço dos padres do neotomismo, muito embora o esforço também do Concílio Vaticano II em trazer de novo o tomismo para o seio da igreja e responder à questão da santidade na Constituição Dogmática Lumen Gentium, falando que todos são chamados à santidade. Não importa quem você é, não importa se seu chamado é ser um sacerdote ou ser uma freira religiosa, não importa se você vai ser de vida de clausura ou vida apostólica, não importa se você vai ser um leigo consagrado, se você vai se casar ou se você vai ser um celibatário, se você é do sexo masculino ou do sexo feminino, se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco, a classe social que você vive, a vocação de trabalho que você tem, se você é um homem dado ao trabalho braçal ou se é um homem dado ao trabalho intelectual, se a mulher trabalha fora ou se ela só é dona de casa. O chamado à santidade é para todos. E o cerne da obra do padre Garrigou Lagrange, as 3 vias e as 3 conversões, é guiar o homem por um caminho, por um método de santidade que vocês já estão vendo aqui. Vocês já ouviram falar sobre a vida interior, sobre a primeira decolagem, agora vocês estão vindo sobre a segunda decolagem. O padre Garrigou, nesse livro, ele faz uma síntese das mais brilhantes que nós temos nas obras do século XX. Ele reúne ali nesse livro, e esse livro especificamente é uma introdução, é uma síntese a um livro muito maior que ele tem, que são as 3 idades da vida interior, onde ali é um livro, um calhamaço enorme, que tem 700, 800 páginas, ali ele condensa em 100, 150 páginas, a depender da tradução,
faz um resumo para que seja acessível a todos. E ele faz uma síntese muito brilhante. O que isso quer dizer? O Padre Garrigou pega inúmeras referências. Ele olha para São João da Cruz, para os escritos de São João da Cruz, sobretudo quando São João da Cruz fala sobre as noites escuras, a noite escura do sentido, a noite escura do espírito. Ele olha para Santa Catarina de Sena, no seu escrito, no seu livro O Diálogo. Ele olha para tantos autores do seu tempo, Santa Teresa d'Ávila também, no seu livro O Castelo Interior. Então nós vemos ali, meus irmãos, uma síntese de tudo aquilo que tinha de melhor, de tudo aquilo que a espiritualidade tinha de melhor. Ele sintetiza tudo aquilo e ele faz para nós um itinerário, ele mostra para nós um caminho espiritual. Esse capítulo que fala sobre a segunda decolagem começa fazendo uma comparação para que eu e você possamos entender de maneira clara aquilo que o livro traz para nós. Ele compara as fases da vida interior, as fases da vida espiritualidade, como as fases do crescimento humano. Então ele diz que a primeira conversão é o momento da infância. Quando nós nascemos, nós não sabemos de nada, sim ou não? Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos falar, nós não sabemos se alimentar sozinhos. Em tudo nós dependemos de outro para aprender. É como aquela alma que está longe de Deus, não conhece a Deus, não ouviu falar de Deus, não sabe aquilo que pode, aquilo que não pode, não sabe aquilo que é certo, aquilo que é errado, não sabe aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus. É uma pessoa que não conhece o Senhor. E então vem a primeira conversão e essa criança se dá a primeira infância. É como a minha filha vai fazer 3 anos agora. E você começa a notar no desenvolvimento intelectual dela que coisas que até então para ela eram irrelevantes, ela começa a juntar coisas e começa a reparar que tem coisas que para ela passariam batido, como algo que não tem necessidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lá na nossa comunidade, na comunidade Santa Adélia, no grupo de oração que nós fazemos parte, o filho do coordenador, ele tem uma paralisia desde quando era criança. Então ele está na cadeira de rodas, ele não fala, ele não se comunica, ele tem uma locomoção muito prejudicada, ele não anda, move ali os braços, não sabe falar, tem uma deficiência da mobilidade física e intelectual. E minha filha sempre viu ele, sempre olhou, sempre brincou, sempre olhou, sempre quis empurrar a cadeira de rodas, já tem uns 30 anos, eu acho, o Alex, né? E para ela, tudo bem. Aí esses dias ela chegou em mim e falou assim, viu? Por que o Alex não fala comigo? Eu falo com ele e ele me responde. Eu também tenho um primo que ele tem deficiência auditiva, ele é surdo-mudo. Nós fomos na casa dele e ele falou assim, por que ele não responde aquilo que eu estou falando? Então, coisas que para ela seriam irrelevantes, ela começa a raciocinar sobre isso e inteligir sobre essas realidades. Quando uma pessoa tem o primeiro encontro, a primeira decolagem, ela era uma completa ignorante em todas as coisas. Minha filha está descobrindo o mundo agora. E aí um mundo então começa a se desvelar diante dos seus olhos. Então a samaritana, que até então não tinha ouvido falar de Jesus, começa a ouvir, começa a falar sobre o seu adultério, sobre a sua idolatria, sobre os maridos que ela tinha, mas que na verdade não eram dela. Então ela escuta tudo aquilo e a verdade começa a se desvelar diante dos seus olhos. Ela começa a conhecer. É o primeiro passo. Mas então vem o segundo passo, quando a criança, por exemplo, passa para a adolescência. Então é aquela criança que tem comportamento de criança, que vive como criança, que está dada a brincar. Tem alguém aqui dos irmãos que tem filhos que estão na fase da adolescência? Levanta a mão. Não temos. Mas todo mundo aqui já foi adolescente um dia e também sabe bem acompanhar como é um adolescente. Então aquela criança que até então só queria saber de brincar, de se divertir, ela começa a deixar um pouco aquilo que eram as coisas de criança, e ela fica meio naquela fase de transição entre ser um adulto e ser uma criança. Ela começa a viver aquele dilema interior, como que se as coisas de criança já não fossem mais, não satisfazessem mais, é preciso dar um passo, onde nós vemos ali a primeira crise, a primeira grande crise que vive ali, que é a fase da adolescência. E a essa fase desta transição da infância para a adolescência é que se encontra o comparativo que o Padre Garrigou faz sobre a segunda
conversão. Quando nós conhecemos o Senhor, como vocês viram na semana passada, e tivemos um encontro com Ele, a partir daquele encontro nós não somos mais os mesmos. Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a vida. O encontro pessoal com Jesus Cristo transforma a vida da pessoa. A pessoa que até então, e todo mundo aqui que talvez viveu um processo de conversão, cada um aqui tem uma história. Talvez você cresceu num lar católico, foi educado num lar católico, viveu sempre como católico e ainda assim talvez tenha experiências pessoais determinantes na sua vida. Ou talvez você viveu uma vida longe de Deus, conheceu a Deus e a partir dali você não pode simplesmente voltar a ter a vida como era antes. Por quê? Porque você conheceu uma verdade, aquilo foi revelado para você. Mas num determinado momento da nossa caminhada, nós começamos a ser impulsionados a dar passos na fé. Nós somos impulsionados a começar a progredir na graça do Senhor, que é onde entra a segunda decolagem, é onde entra a segunda conversão. Posteriormente tem a terceira decolagem, a terceira conversão, que é quando o homem passa da adolescência para a vida adulta. Aqui, os grandes teólogos costumam usar a seguinte semântica. A via purgativa, que é a primeira conversão, onde ali nós conhecemos o Senhor e começamos a ser purificados dos nossos pecados, abandonamos os nossos pecados. Hoje nós vamos falar sobre a via iluminativa, que é essa segunda conversão, e posteriormente há uma terceira, que é a via unitiva, ou via contemplativa, depender do autor e da maneira com que ele gosta de dar sentido a cada uma dessas realidades. O homem então passa por essas duas crises, quando ele vai passar da infância para a adolescência e quando ele passa da adolescência para a idade adulta. A essas duas crises, São João da Cruz, trazendo num sentido espiritual, fazendo essa analogia, ele fala sobre a noite escura dos sentidos, que é a primeira crise, e a noite escura do espírito, que é a segunda. Hoje nós vamos nos ater a essa noite escura dos sentidos. Eu sei que a priori tudo isso pode parecer muito confuso, mas nós vamos começar a aplicar ao contexto da palavra de Deus e você vai começar a entender o que o Senhor quer dizer conosco quando ele traz a segunda conversão. Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu quero convidar você a abri-la comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 54. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Sabe o que eu acabei de reparar enquanto você está procurando o texto bíblico? Que a minha falta de educação não me fez me apresentar a vocês. Eu entrei tão empolgado aqui para falar do contexto que nós vamos falar, eu esqueci de me apresentar. Me perdoem a falta de educação com vocês. A Júlia, minha esposa, estava conduzindo aqui, né? Portanto, eu sou casado, me chamo Alan, tenho 29 anos, sou casado com ela. Temos essa filhinha, a Maria Aurora, que você está vendo aí, fazendo um pouquinho de bagunça. Temos também um filho que já está no céu, uma perca gestacional que a minha esposa teve. Faço parte da Missão Unicristo, que hoje está aqui o Negrete, a Bia, estão ministrando a música para vocês. Faço parte também da Missão Valente de Davi, que cuida principalmente da evangelização de dependentes químicos. Como eu já falei, sou lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, hoje o pároco, o Padre Manoá. E reitero que é uma alegria estar aqui com vocês. Lucas capítulo 22, versículo 54. Prenderam-no, no caso aqui Jesus, e levaram-no, introduzindo-o na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Tendo eles acendido uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se ao redor. E Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu-o e sentado perto do fogo, encarando-o, disse: Este também estava em companhia dele. Ele, porém, negou: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro, tendo-o visto, afirmou: Tu também és um deles. Mas Pedro declarou: Homem, não sou. Decorrida mais ou menos uma hora, outro insistia: Certamente este também estava com ele, pois é galileu. Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto ele ainda falava, um galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fixou o olhar em Pedro. Então lembrou-se da palavra que o Senhor lhe dissera: Antes que o galo cante hoje, tu me terás negado 3 vezes. E saindo para fora, chorou
amargamente. Palavra da salvação. Meus irmãos, esse texto bíblico que nós lemos é um texto muito conhecido. Às vésperas da Sexta da Paixão e no Domingo de Ramos, e nela também, nós vemos a narrativa da Paixão, e a depender do texto bíblico ali utilizado, do Evangelho Sinótico ali utilizado, nós vemos ali o momento da negação de Pedro. Portanto, é um evangelho que muitos de nós conhecemos. Quando Jesus diz, olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A princípio, Pedro tinha dito assim, Senhor, eu vou até a morte contigo. Se te entregarem, se te prenderem, eu vou até o final. E Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Essa narrativa que nós lemos é justamente esse fato. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Pedro era um homem convertido, sim ou não? Sim ou não? Pedro era um homem convertido. A primeira conversão de Pedro se deu, assim como da samaritana, quando o Senhor chamou Pedro, que estava a pescar. A partir daquele momento, naquela imagem, embora materialmente verdadeira, mas muito simbólica, onde Pedro deixa as redes no barco, deixa as redes na praia e passa a seguir Jesus, onde Jesus diz, você não vai mais ser pescador, agora você vai ser pescadores de homem. Pescador de almas. E Pedro então deixa de viver como um pescador de peixes, um ofício, um trabalho enquanto pescador. Ali acontece a primeira conversão de Pedro, como ocorreu com os apóstolos. Podemos falar também de Levi, o evangelista Mateus, que estava sentado na coletoria de impostos. O judeu coletor de impostos era um homem que tinha traído o próprio povo, era um homem que tinha traído a própria lei mosaica, era um homem que tinha renegado de alguma maneira as origens do seu povo, porque trabalhava em prol daquele povo que oprimia o povo judeu, no caso, o Império Romano. Jesus chegou para Levi, quando ele estava sentado trabalhando, disse, vem e segue-me. A palavra diz que instantaneamente Levi se levantou e seguiu Jesus. Podemos dar exemplo de outro apóstolo, Simão Zelota. Os zelotes eram uma seita judaica dado a um profundo extremismo religioso. Para os zelotas, a restituição dos judeus, a libertação do povo judeu se daria através de uma revolução armada. Então os zelotas eram um grupo de radicais que tramavam, matavam soldados do Império Romano, matavam representantes, governadores. Então eram homens que lutavam de maneira armada ao Império Romano. Quando Jesus chama o zelota, ele deixa tudo aquilo que ele vivia, todas as suas convicções ideológicas para trás, e passa a seguir Jesus. Então nós não podemos, e podemos até usar o exemplo de Judas Iscariotes. Judas também era convertido. Quando Judas foi chamado por Deus, por Jesus Cristo, ele deixou tudo e passou a seguir os passos de Jesus. No exemplo desses 4 apóstolos que eu falei aqui para vocês, todos eles tiveram um encontro com o Senhor, deixaram a sua vida para trás. Esse símbolo de deixar as redes na praia, de deixar a mesa da coletoria de impostos, de deixar a espada com a qual se combatia o zelote, todo esse simbolismo significa para nós a primeira conversão do homem. Quando o homem deixa tudo, quando o homem abandona os pecados, quando o homem deixa de viver a própria vida e agora embarca para viver uma vida com Deus, uma vida com o Senhor. Ele passa agora a viver uma vida na presença de Deus. Ele deixa tudo. Então nós podemos dizer que Pedro, nós podemos dizer que Judas Iscariotes, nós podemos dizer que Mateus, nós podemos dizer que Simão Zelota, todos eles eram homens convertidos. Mas quando nós olhamos para a narrativa evangélica, quando Jesus ele é preso, nós vemos que os apóstolos se dispersam. Judas trai Jesus por 30 moedas de prata. Pedro, aqui que já havia prometido ir com o Senhor até a morte, o nega 3 vezes. Simão, o zelota e Mateus fogem de medo de serem presos também. Então, o que acontece com um homem que, embora seja convertido, embora tenha abandonado tudo para seguir o Senhor, ainda assim comete os pecados? Para os apóstolos e também para nós, portanto, é necessário o processo de uma segunda conversão. A primeira conversão faz com que nós sejamos arrancados da nossa miséria que nós vivemos na prática. Nós somos chamados a abandonar os pecados mortais.
Nós somos chamados a depois abandonar os pecados veniais. Nós somos chamados depois a buscar viver uma vida perfeita, não só evitando o pecado mortal e o pecado venial, mas procurando fazer todas as coisas de maneira boa, fazer todas as coisas bem. Nós somos chamados a viver desse modo. Mas então chega um determinado momento que todas essas coisas não bastam. Há ainda no homem uma profunda fragilidade. Ainda no homem algo que o prende. Quando nós dizemos de um homem que deixou tudo, que deixou família, como Pedro, deixa mulher, deixa sua sogra, há o episódio da Sagrada Escritura onde sua sogra está convalescendo, está doente. Esses homens que deixam família, deixam tudo para seguir Jesus. Nós não podemos dizer que não eram homens que amavam a Deus sobre todas as coisas. Pedro amava a Deus sobre todas as coisas. Pedro amava profundamente o Senhor sobre todas as coisas. Mas então, qual é a causa? O que é que acontece para que o homem ainda esteja prendido? Essa fase é uma fase muito nebulosa. A fase da segunda conversão é a fase onde nós vivemos o que nós chamamos de purificação dos sentidos. Onde nossos sentidos vão sendo purificados, onde a nossa sensibilidade vai sendo colocada à prova. E quais são os defeitos, então? Que embora Pedro fosse um homem convertido, embora Pedro amasse a Deus sobre todas as coisas, por que então Pedro nega a Jesus? Quais eram os defeitos que Pedro tinha e que nós também temos, da qual nós precisamos nos depurar? Primeiro de tudo, embora Pedro amava a Deus sobre todas as coisas, Pedro vivia uma deturpação do amor próprio. Pedro amava a Deus sobre todas as coisas, mas amava a si mesmo de maneira desordenada. Pedro se amava de maneira desordenada. E quando nós escutamos o mandamento da parte de Deus, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, fala amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Quando nós lemos essas coisas, nós vemos que o amor pessoal, o amor por si, é critério fundamental para amar a Deus, é critério fundamental para amar o outro. Pedro se amava ainda de maneira desordenada. Pedro ainda era preocupado consigo. Pedro ainda estava preocupado em salvar a si próprio. E nós lemos quando o Evangelho diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida em nome do Senhor, esse sim a salvará. Pedro, porque se amava de maneira desordenada, porque ainda tinha uma paixão desordenada por si. Quando vem o momento da tribulação, quando vem o momento do sofrimento, quando vem o momento da dificuldade, quando vem o momento da dor, Pedro então fraqueja. O amor que ele tem por Deus ainda não é suficiente para sustentá-lo. O amor que ele sente por Deus, a sua desordem por si próprio é tão grande que o amor que ele tem por Deus não é alicerce suficiente para colocá-lo à prova dessas tribulações. Pedro mostrou-se constante e fiel e amando o Senhor nos momentos em que ele vivia o que nós chamamos na teologia espiritual de gozo espiritual, de consolação espiritual. Quando Pedro estava no Monte Tabor e viu ali a transfiguração do Senhor, ele amava o Senhor de maneira fortíssima. Quando Pedro viu o milagre da multiplicação dos pães, alimentando aquela multidão de mais de 5.000 pessoas, sobrando ainda 12 cestos cheios, através de uma pequenina oferta de 5 pães e 2 peixes, num milagre absoluto, Pedro amava o Senhor sobre todas as coisas. Pedro amava o Senhor quando ele via o Senhor curar o cego, o paralítico, o coxo, o surdo. Pedro amava profundamente o Senhor quando o ouvia pregar no Sermão da Montanha, quando o ouvia pregar e ensinar aquele povo. Pedro amava profundamente o Senhor quando Jesus Cristo, com sua inteligência humana e divina, dobrava os doutores da lei, dobrava os fariseus com sua inteligência, com sua capacidade. Pedro amava profundamente o Senhor, mas há um momento na história espiritual da vida de Pedro, da vida dos apóstolos, da vida de Mateus, da vida de Simão Zelota e de todos os outros 12 apóstolos, em que as consolações espirituais, que até então eles viviam, porque estavam na presença do Senhor, são
cessadas. A partir daquele momento, toda aquela consolação que aqueles homens viviam, toda esta glória que eles contemplavam com seus olhos, vamos nos lembrar, Pedro era parte daquele seleto grupo dos 3 que viu coisas que os outros 9 não viram. Pedro viu, como eu citei aqui para vocês, a transfiguração do Senhor. Pedro viu coisas grandiosas. Pedro viu, por exemplo, a ressurreição da filha da viúva de Naim. Pedro viu a ressurreição de Lázaro. Pedro viu cada uma dessas realidades e viu cada uma dessas coisas e viveu de maneira intensa cada uma dessas realidades. Mas chegou um momento, chegou uma hora onde veio o momento da purificação. Entrou o momento da segunda conversão de Pedro. E aí nós precisamos entender que na nossa jornada espiritual, e por isso nós detectamos o seguinte fenômeno eclesial. E você vai observar isso com muita clareza. Todo mundo aqui conhece uma pessoa que conheceu a Jesus, se converteu. Essa pessoa teve um encontro com Jesus porque veio num grupo de oração, porque fez um retiro, porque fez a catequese em preparação para o crisma. Essa pessoa teve um encontro pessoal com o Senhor, seja através de uma vida de estudos, uma vida intelectual. Num momento, essa pessoa teve um encontro pessoal com o Senhor. E a partir daquele encontro, essa pessoa começa a seguir Jesus. E aí nós vemos aquela coisa do primeiro amor. Aquela coisa descrita da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, no capítulo 3. O primeiro amor. Todo mundo já observou aquela pessoa recém-convertida, e é aquela pessoa que reza todo dia, a pessoa reza o rosário, a pessoa jejua, a pessoa faz penitências grandiosas, a pessoa se confessa toda semana, a pessoa vai na missa todo dia, a pessoa vem no grupo de oração e a pessoa não se contenta. Ela vai no grupo de oração na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ela vai procurando as igrejas onde tem, porque a pessoa tem sede daquela verdade que ela recebeu. E ela está vivendo o que nós chamamos de era da consolação. Então ali ela sente a presença de Deus o tempo todo. Essa pessoa se emociona, essa pessoa chora, essa pessoa tem a compulsão das lágrimas, essa pessoa sente um arrepio, essa pessoa sente o coração queimar, ela sente, é uma experiência. Veja, a primeira conversão, meus irmãos, é uma experiência sensível. E aqui eu preciso abrir um parênteses muito interessante. Veja, o sentimentalismo, ele sempre será um problema. Quando as pessoas vivem uma fé puramente por sentimento, por emoções, os sentimentos e as emoções são voláteis, elas estão aqui e logo elas passam. Quantos de nós acordamos com humor e vamos dormir com outro, seja aquele que for? Às vezes a gente acorda todo feliz, aí você já levanta da cama, já bate o dedinho na beira da cama, aí você vai tomar o café, você derruba a xícara de café, aí você perde hora porque você molhou a camiseta que você estava saindo do serviço, aí você tem que se trocar, você já chega atrasado, aí você chegou atrasado, com o perdão da palavra, você já toma aquela cagada do seu chefe. Então aquele dia que até então era de júbilo, era de alegria, já começa a se transformar. Veja, as emoções vão mudando. Igualmente, você acordou meio triste, meio atrasado, e aí você está com dor de cabeça, está meio cansado, e aí você fala, nossa, hoje vai ser um dia daqueles. Aí você chega na empresa, o RH te chama, você fala, vamos me mandar embora, o dia hoje está terrível. Fala, olha, a gente está vendo o seu trabalho, está aqui, você recebeu um aumento de 20%. É um sonho, né? É um sonho. Mas veja, eu estou dando um exemplo para vocês, embora raro, talvez, possível, de que você acordou triste e vai dormir feliz. Ou, por exemplo, está tudo bem no seu dia, de repente você recebe um telefonema, viu? Ó, fulano de tal morreu. De repente. Veja, os sentimentos são volúveis, mas veja, há talvez em alguns setores uma crítica exacerbada às emoções e aos sentimentos. Veja, eles são necessários. Quando você lê Garrigou Lagrange, você vai ver que as emoções e os sentimentos são necessários na primeira conversão. São um critério fundamental para a primeira conversão. Eles não podem ser base de uma vida espiritual, mas eles são critérios fundamentais. Então, muitas vezes, os grupos, da qual muitos de nós fazemos parte, os grupos mais carismáticos, que promovem sentimentos e emoções, às vezes até, em algum sentido, exageradamente exacerbados, tem, na primeira conversão, a sua razão de ser. O padre Garrigou Lagrange diz que os sentimentos e as emoções são base para um primeiro encontro com o Senhor. Mas chega um determinado momento em que as consolações acabam. E todo mundo aqui já viveu essa experiência. Aqueles que estão com Deus e perseveraram talvez ali 2, 3 anos na presença de Deus, sabem que uma hora aquilo passa. E aí de repente você começa a entrar em uma coisa e você vai rezar e você não sente nada. Você vai à missa e você não sente nada.
Você vai no grupo de oração, escuta a pregação, vê todo mundo rezando, vê todo mundo chorando, e aquilo já não te toca mais. Você antes lia a Sagrada Escritura e derramava lágrimas sobre a Bíblia, e agora isso não acontece mais. Antes, aquela pessoa recém-convertida que tinha aquela sede grandiosa, ela ia em todo grupo de oração, ela ia em todo encontro, ela ia em toda missa, ela ia em tudo aquilo. Tem retiro tal, o cara é homem, tem retiro de mulher, ele quer ir, porque ele está cheio de vontade de buscar a Deus. De repente, aquela vontade ela vai entrando num eixo de normalidade. Aquelas consolações que outrora eram numerosas, aqueles sentimentos, aquele arrepio, aquele quentinho no coração, aquilo que todos nós sentimos e que, em primeira análise, é importante para nós estarmos aqui. O Senhor não consegue provocar em nós uma conversão intelectual, uma metanoia, uma mudança de mentalidade a priori. É uma construção em que, em muitas pessoas, a emoção será critério fundamental para quem então adentra. O problema é que muitas pessoas param na primeira fase. Muitas pessoas param no primeiro encontro. Muitas pessoas param ainda nesta via sentimental. E é aí que nós encontramos uma série de questões e uma série de problemas. Então é preciso viver esta progressão. A segunda conversão, a passagem da via purgativa para a via iluminativa, se nós formos buscar em Santa Teresa d'Ávila, é a passagem da terceira para a quarta morada. Quem aqui não conhece, há um livro de Santa Teresa chamado Castelo Interior, em que ela divide a progressão espiritual em 7 moradas. A primeira é aqueles que estão fora do castelo, ou seja, aqueles que estão em estado de pecado mortal, que não conhecem o Senhor. Quando você se confessa, abandona o pecado, você adentra então a primeira morada. Então, você recebe aquilo que nós chamamos de graça de estado, graça habitual. Depois você recebe a graça atual, você deixa então de cometer os pecados veniais. E assim você vai progredindo na graça. Na terceira morada você já está naquele ponto que você quer fazer as coisas de maneira perfeita. Mas o amor ainda é frágil. O grande problema que o apóstolo Pedro viveu é que provavelmente todos os apóstolos eram santos já, de alguma maneira, né? O padre Paulo Ricardo tem um termo que eu gosto bastante, eles não eram santos, eram santinhos. Sabe aquela pessoa, e veja, isso já é muito, gente. A maior parte das pessoas não estão nem no castelo. A grande parte de nós está na primeira morada, nós ainda lutamos contra pecados mortais. E eu falo sem medo algum e sem soberba, eu sou uma pessoa de primeira morada, e de vez em quando vai colocando o pé lá para trás, mas toda hora eu quero entrar para dentro. De vez em quando você dá um pulinho para a segunda, logo você é arrastado para a primeira de novo. Por quê? Porque nós vivemos assim. Então a pessoa que tem terceira morada, os apóstolos já não pecavam mais. Já não estavam mais naquela vida de pecado mortal, nem pecado venial, aqueles pecados mais leves. Mas o amor ainda era frágil. Amavam a Deus sobre todas as coisas, mas o amor que eles tinham por eles era tão desordenado que quando iam amar a Deus, amavam, mas era um amor frágil. Quando iam amar o outro, o próximo, até amavam, mas era um amor ainda dúbio, era um amor ainda frágil. Santa Catarina de Sena, então, ela chama as pessoas que estão nessa crise como pessoas que precisam amar, abandonar. Eu gostei muito do termo que Santa Catarina de Sena usa no seu livro Diálogo, são pessoas que vivem um amor mercenário. Quando você abre a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e se você se casou na igreja, talvez essa tenha sido a leitura do seu casamento, é aquela passagem que fala assim, o amor é paciente, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ainda se eu falasse a língua dos anjos e a dos homens, ainda que eu falasse, se eu não tivesse amor, eu nada seria, eu seria como símbolo que retine. Então nós vemos ali na carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 13, a definição do que é o amor. O amor tudo espera, o amor é paciente, o amor é compassivo. Nós vemos a descrição do amor. E aí há um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios que diz que o amor não busca interesse próprio. As pessoas que vivem um amor mercenário, e muitos de nós vivemos esse amor, e a não ser que talvez tenha algum santo no meio de nós e eu não saiba, não conheço todos aqui, todos nós vivemos de alguma maneira um amor mercenário. Por quê? Porque quando nós começamos a seguir a Deus, quando nós começamos a caminhar com Deus, o Senhor nos dá muitas coisas. É bem verdade que nós deixamos coisas para trás. É verdade que o apóstolo Pedro deixou família, deixou a esposa, deixou as redes, deixou seu ofício, deixou seu trabalho. Mas o apóstolo Pedro viu Jesus ressuscitar pessoas que tinham morrido. Viu a multiplicação dos pães. Viu Jesus, Moisés e Elias transfigurados no Monte Tabor.
Ele viu muitas coisas, ele ganhou muitas coisas, ele vivenciou muitas coisas. Ele comeu com Jesus, ele esteve com ele. Quando nós começamos a caminhar com Deus, embora nós deixemos muitas coisas da nossa vida velha, quando nós começamos essa vida nova com Deus, nós ganhamos também uma série de coisas. Veja, das coisas, até dos bens espirituais, que são essas consolações que eu disse para vocês, mas até das coisas humanas. Veja, é graças à igreja, de alguma maneira, que hoje eu sou casado, que eu tenho 2 filhos, um no céu e um na terra, que eu faço parte da missão Unicriste, que esses irmãos fazem parte da minha vida, eu sou padrinho de casamentos deles, eles são padrinhos dos meus casamentos, meus amigos estão aqui, a minha vida foi construída dentro desse redil chamado Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui eu vivi a minha vida, aqui eu construí a minha história. Então eu ganhei amigos, eu ganhei esposa, eu ganhei filhos. Por quê? Eu conheci minha esposa na igreja. Se eu não tivesse tido aquela primeira conversão e passado a seguir Jesus, eu não teria ganhado nada disso. Então o que eu quero dizer com isso? Amar a Deus nos dá coisas. E muitas vezes o nosso amor, então, é mercenário. Nós amamos a Deus enquanto os nossos olhos são capazes de ver milagres. Nós amamos a Deus quando nós oramos por alguém que está doente e essa pessoa é curada. Nós amamos a Deus quando nós rezamos pedindo um emprego e esse emprego vem. Nós amamos a Deus quando a nossa vida vai bem, quando as coisas correm de maneira satisfatória, quando a nossa oração dá o fruto que nós esperamos, quando nós fazemos as coisas e as coisas acontecem. Aí nós amamos o Senhor, mas esse é um amor mercenário. Nós amamos ao Senhor e mesmo que nós não percebamos, nós estamos amando a Deus esperando que Ele nos dê algo em troca. Eu amo o Senhor, mas eu quero que Ele cure a minha filha. Eu amo o Senhor, mas eu quero que Ele dê um emprego para o meu marido. Eu amo o Senhor, mas eu espero que esse empreendimento que eu estou fazendo dê certo. Eu amo o Senhor, mas eu espero que talvez no final do ano eu possa fazer uma viagem. Das coisas mais grandiosas às mais banais, nós amamos ao Senhor esperando algo em troca. Nós queremos algo da parte de Deus. E aí, de repente, meus irmãos, nós nos vemos no seguinte estado. São João da Cruz faz um exemplo muito brilhante, que ele diz que esse estado não é nem branco, ou seja, nós não estamos nem na brancura dos santos, amando a Deus de maneira grandiosa, mas não estamos também preto, como quem odeia, como quem detesta Deus. Nós não estamos sob uma figura augusta, alva, branca, que está amando a Deus sobre todas as coisas, e não estamos numa figura escurecida que odeia o Senhor, que está em pecado mortal. Nós estamos em uma fase meio grisalha, acidentado. Aquelas pessoas que estão de mais idade, sabe quando o cabelo não é nem branco nem preto? Vai nascendo um pouquinho de cabelo branco, vai nascendo um pouquinho de cabelo preto, começa a misturar tudo ali na cabeça. É isso. Você não está nem amando a Deus e nem odiando o Senhor. Você está em uma fase muito complicada, onde você não sabe se você dará um passo à frente ou se você dará um passo atrás. Nós estamos em uma zona de transição. As pessoas que estão nessa passagem para a segunda decolagem estão vivendo nessa constante situação. E aí as consolações são tiradas, como as consolações de Pedro foram tiradas. Ele não tinha mais o Senhor, os milagres não tinha visto, as promessas que até então Jesus tinha feito, parece que não iriam se cumprir, porque Jesus foi preso e provavelmente vai ser condenado e vai ser morto. Então naquele momento tudo é tirado, e quando tudo é tirado, a fé é colocada à prova. E quando a fé é colocada à prova, as consolações são tiradas, Pedro sucumbe. Judas sucumbe. João sucumbe. João esteve aos pés junto com a Virgem Maria, mas tentou fugir. A tradição da igreja nos aponta que ele tentou fugir, mas estava ali junto com Maria, mãe de Jesus, que o fez perseverar na graça. Mateus foge. Então nós estamos no momento em que os apóstolos estão sucumbindo. E aí vem o momento onde a humildade é necessária. Meus irmãos, nós precisamos chegar no momento da nossa vida, da nossa trajetória, entender que nós não somos grandes santos, que nós não somos ainda melhores do que os outros, que nós não somos tudo isso que a gente pensa que a gente é. Sabe aquele velho ditado que fala assim, viu, você não é a última bolacha do pacote. Você não é tudo isso. É preciso uma profunda humildade, mas meus irmãos, nós somos incapazes da humildade. Por isso, Jesus, naquele momento, de alguma maneira, por amor, ele humilha o apóstolo Pedro. Ele diz, e Jesus faz isso algumas vezes, chama Pedro de Satanás, tu não pensas como Deus. Ele fala, Pedro, o diabo pediu para mim te peneirar igual a um trigo, você não sabe quanto eu rezei por você.
Ele fala, não, Senhor, eu vou até a morte contigo, Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E eu fico imaginando a dor de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. Ele instintivamente se lembrou, voltou a olhar ao pretório onde Jesus estava, e Jesus estava olhando para ele. Jesus não disse nada, até pela distância em que um estava do outro. Mas aquilo doeu em Pedro. Ali começa a segunda conversão. O que eu quero dizer, meus irmãos, que a segunda conversão está descrita em Eclesiástico no capítulo 2, quando diz que o ouro é provado no fogo e o eleito no cadinho da humilhação. Nós precisaremos ser humilhados por Deus quando Ele permite que venha o sofrimento, quando Ele permite que venha a doença, quando está tudo bem na nossa vida e as consolações são tiradas, quando a gente tinha prazer de rezar e agora a gente não tem mais, quando a gente tinha alegria para vir na missa e a gente não tem mais, quando talvez você tinha alegria para vir ao encontro de oração samaria e de repente você não terá mais. Ali nós somos provados, nós somos humilhados. É como se Deus se afastasse. A analogia que é usada nesse livro é maravilhoso. Fala, Deus não tira a graça do homem, mas Ele tira o sentido da graça. A graça está lá, Deus continua lá, Deus continua orando, a oração continua tendo fruto, Deus continua te ouvindo, mas você não sente mais que você está perto dele. Essa é a grande sacada da vida espiritual. E aí, meus irmãos, é onde muitos se perdem. É aquela figura que eu narrei para vocês no começo dessa pregação, daquela pessoa que se converte e então começa a procurar tudo. Aquela pessoa que se converte e começa a buscar tudo, se confessa toda semana, reza o rosário todo dia, vai na missa, vai no grupo de oração, faz tudo quanto é retiro que tem que fazer, é uma pessoa que frequenta o Santíssimo Sacramento, adora Jesus no sacrário, uma pessoa que faz jejum, uma pessoa que faz penitência, e aí de repente tudo aquilo que era motivo de alegria, tudo aquilo é tirado, e de repente aquela pessoa se vê sucumbindo. E aí, meus irmãos, o grande perigo de estar aqui nessa fase, dessa transição da criança para a adolescência, quando nós ficamos ali estagnados, e é uma imagem forte que é utilizada ali, mas nós viramos uma espécie de deformidade. Porque veja, uma criança que não cresce com o passar dos anos, ela não continua sendo criança. O livro utiliza esse termo. Ela se torna um anão. Ela é um adulto, mas tem estatura de criança. Ela não cresceu, ela tornou-se adulto. É o fenômeno que eles chamam, o Padre Garrigou chama de alma retardada. Ou seja, o que significa a palavra retardada? Longe aqui das doenças de retardo mental, né? Mas a origem da palavra é a mesma. O que é o retardo? É algo que poderia ser, mas não é. É algo que poderia fazer, mas não faz. É uma pessoa que às vezes tem uma deficiência intelectual e a princípio você olha para ela e você fala, bom, ela tem tudo ali para que não seja. Mas no fundo ela tem uma deficiência cognitiva ali. A alma retardada é aquela alma que tinha tudo para amar a Deus, mas escolheu ficar ainda como uma criança. Se torna, meus irmãos, uma deformidade. Encaminhando para o final, para que nós possamos rezar um pouquinho. Quais são os 3 sinais que nós podemos observar no momento dessa segunda conversão? O primeiro sinal que uma alma apresenta quando ela está vivendo esse processo da segunda conversão é a falta de sabor pelas coisas divinas e pelas coisas criadas. A pessoa já não se deleita mais. Antes rezar, meditar, orar, se confessar e ir à missa, para ela era um grande deleite, era uma alegria, era um júbilo. A pessoa se sentia quase que explodindo de felicidade, de alegria. E de repente esses sentidos são tirados. Essa conversão dos sentidos, onde nós somos chamados a abandonar esta experiência sensível para progredir. Um segundo sinal é um conhecimento profundo das nossas misérias. A pessoa que está caminhando nessa fase, e veja, é importante que nós não corramos um risco. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim, eu estou vivendo um grande deserto espiritual. Quando, com o perdão da palavra aqui, meus irmãos, é só vagabundice mesmo. A pessoa não está vivendo um deserto espiritual, ela só está com preguiça. Veja, gente, tem vez que acordar às 7 horas da manhã no domingo para ir na missa não é gostoso. Tá frio, tá chovendo, você quer ficar em casa. Às vezes você até levanta da manhã e pensa, olha, ser católico é difícil. Era o único dia que eu tinha para dormir até 9, 10 horas. Depois que você vira pai, não existe mais isso, né? Mas isso é uma outra história.
Mas você fala, nossa, era o único momento que eu tinha. Nem sempre é agradável. Mas às vezes, meus irmãos, é só a nossa tibieza. São só nossas doenças espirituais. Você não está vivendo, você não é um santo passando da terceira para a quarta morada. Às vezes você está até lá de fora do castelo. Às vezes você não viveu nem a primeira conversão direito. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu estou vivendo um deserto espiritual. Não, filho, você está com preguiça, você só está com sono. Dorme aí, amanhã é outro dia. Mas as pessoas que estão nisso, elas se conhecem realmente como elas são. Elas olham para dentro de si e elas conseguem ver a miséria que elas são. E muitas vezes, meus irmãos, o conhecimento de si mesmo, de uma pessoa que está passando para a terceira e para a quarta morada, é algo assustador. É quando você enxerga a sua alma. Santo Tomás de Aquino dizia que uma alma, quanto mais vai se aproximando, vai progredindo na graça de Deus, mais perto ela fica da fonte da luz, que é Jesus. E é como nós numa escuridão. Quanto mais perto nós estamos da luz, mais com clareza nós nos vemos. O terceiro sinal é o conhecimento dos perigos do amor mercenário. A pessoa se reconhece como egoísta. A pessoa que está vivendo a segunda conversão, ela se reconhece como egoísta. Ela olha para ela e fala, olha, é verdade, eu já não cometo mais os pecados que eu cometia. Antes eu adulterava, antes eu estava dado em vícios, eu bebia desenfreadamente, eu usava drogas, eu vivia uma longe da graça de Deus, eu traía minha esposa, eu tratava mal meus filhos, eu brigava, eu fazia aquilo, eu cometia pecados baixos, eu pecava contra a castidade, eu era dado à masturbação, à pornografia, a uma série de pecados. Agora eu não peco mais mortalmente. A pessoa olha para si e fala, olha, até os pecados veniais, aquela mentirinha boba, por conveniência social, aquele pecado de matéria leve, esses eu também não cometo mais. A pessoa olha para si e ela fala, olha, eu tento fazer todas as coisas da menor maneira possível, mas diante de tudo isso ela fala, olha, é verdade, eu não peco mais mortalmente, eu não peco mais venialmente, eu tento fazer tudo perfeito, mas eu faço tudo isso porque eu quero que Deus me dê uma recompensa celeste. Eu quero que Deus me dê uma graça. A pessoa que está nessa segunda conversão, ela olha e se vê como egoísta. E o que é o egoísmo? Esse amor desordenado por si. A pessoa ama Deus, a pessoa abandonou o pecado, a pessoa já não faz o que fazia antes, a pessoa serve a Deus e tenta fazer tudo certinho, a pessoa tenta cumprir todo o protocolo de um bom católico, ela está sempre se confessando, indo pelo menos nas missas dominicais, talvez vai na missa todos os dias, é uma pessoa que está fazendo tudo certo, está cumprindo o protocolo, e até além disso, é uma pessoa que já está abandonando os pecados graves e até os pecados leves, e tentando fazer isso, mas no fundo, ela só quer um chamego de Deus. No fundo, ela só quer ser acariciada por Deus. Os motivos que devem nos inspirar a essa segunda conversão. Primeiro, o amor de Deus é ilimitado. Esse preceito. Nós precisamos buscar realmente aquilo, amar a Deus de todo o coração, com todo o conhecimento, com toda a alma. É um amor que não se esgota. Nós precisamos ser chamados um amor inesgotável. Pedro amava a Jesus verdadeiramente, mas ele amava tanto desordenadamente a si mesmo que quando veio a tribulação, o amor não era suficiente. Veja, meus irmãos, eu tenho certeza, se você está aqui hoje, nessa terça-feira, escutando um moleque meio barrigudinho aqui falar para você, é porque você ama o Senhor. Você deixou a sua casa, o seu conforto, a sua família, talvez deitar um pouquinho mais cedo, assistir alguma coisa que você estava com vontade, passar algumas horas ali no chão da sua sala, brincando com seus filhos, brincando com seus netos. Isso mostra que você deixou as redes na praia. Você ama a Deus, mas meus irmãos, nós somos muito miseráveis no amor que nós temos. Nós amamos a Deus e a gente fala, eu já amo a Deus, tá bom. Até aqui tá bom. É como o primeiro voo. Eu acho maravilhoso essa terminologia da primeira e da segunda decolagem, que os aviões fazem, dependendo, sobretudo se for um voo internacional, esse movimento similar. O voo, ele encontra um determinado plano enquanto ele está sobrevoando o território nacional. A primeira decolagem. Ele voa durante um bom tempo a determinada altitude. E de repente, então, quando ele precisa cruzar o oceano, ele sobe um pouco mais. E ele entra numa espécie de voo ultrassônico, a segunda decolagem. É como se o avião já no ar decolasse mais uma vez. Então esse termo mostra muito bem, meus irmãos, ao que nós estamos sendo chamados essa noite. Você já ama Deus? Pode ser que sim, mas o seu amor ainda é frágil, como o amor de Pedro era frágil. Porque veja, se o amor de Pedro era frágil, se o amor de Mateus era frágil, de Simão Zelota, de André, de João, se o amor de Mateus era frágil, de homens que viram coisas extraordinárias, de homens que já não pecavam mais como eu e você pecamos, se até para eles o amor era fraco, meus irmãos e minhas irmãs, como é o nosso amor para com Deus? Amar e ser amado como amigo
Veja, isso é maravilhoso. Muitas vezes Jesus ele diz isso, eu já não chamo mais de servos, mas o chamo de amigos. Às vezes nós temos um amor servil pelo Senhor, que a princípio é necessário. Enquanto da nossa parte nós nos colocamos como servos, deixa que Ele nos coloque como filhos. Mas o Senhor agora quer um amor além, um amor de amigo, Ele quer ser íntimo, Ele quer se unir profundamente a nós. E o terceiro motivo que deve nos inspirar essa segunda conversão é que ela nos levará a um amor pelas almas que precisam ser salvas. Meus irmãos, nós não fomos chamados à toa. Quando nós recebemos lá o nosso sacramento do batismo, quando recebemos, claro que não de modo litúrgico e na ordenança do sacramento da ordem, nós fomos ali colocados como sacerdotes, como profetas e reis. Nós fomos chamados também, dentro das capacidades do nosso estado de vida, a anunciar o reino. E veja, essa segunda conversão vai nos provocar um amor desordenado. E antes de nós rezarmos, eu quero dar um exemplo aqui para você. Eu falei para vocês, eu faço parte da Missão Valente Davi, nós trabalhamos evangelizando em clínicas de reabilitação. Sei lá, o Valente deve ter o quê? Uns 12, 13 anos, né, amigo? Mais ou menos. Mais ou menos na mesma época da missão um pouquinho mais antiga, né? Uns 12 anos. E veja, é um serviço de evangelização muitas vezes ingrato. Você vai lá, você ensina, você catequiza, você prega para as pessoas, e você vê ali talvez até um interesse dessa pessoa, aí a pessoa recebe a alta e de repente você encontra ela no semáforo, no vício de novo. Aí passa um mês, 2 meses, está lá ela de novo. É um serviço que muitas vezes você semeia e não vê nada em troca. Por quê? Porque eu ainda não estou na minha segunda conversão. Eu estou lutando ainda a trancos e barrancos na minha primeira conversão. Porque uma alma que está na segunda conversão, ela não se importa se a pessoa vai cair 50, 100 vezes. Ela vai continuar amando loucamente essas almas que rejeitam a Deus, que rejeitam o Evangelho. Sabe aquelas coisas que nos revoltam muitas vezes? A gente está lá servindo. Acho que na comunidade também às vezes é assim. Com a gente é. Às vezes a gente está vivendo e tem aquela pessoa que começa a caminhar conosco, né? Faz um discipulado, começa a caminhar, e aí você vê aquela pessoa e a pessoa dá uma mancada uma vez, você dá uma segunda chance, dá outra. Aí de repente você fala, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de fulano não se emenda, fulano não tem jeito. Não adianta a gente ficar indo atrás, mas não. Esse pensamento humano que nós por vezes temos é muito comum. Mas aquelas almas que já atingiram isso têm um amor desenfreado pelas almas. Por fim, meus irmãos, o fruto da segunda conversão é conhecer profundamente a obra da redenção. Quando nós vivemos a segunda conversão, nós entendemos aquele versículo da Sagrada Escritura que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós vivemos a nossa segunda conversão, e aqui eu não estou jogando uma praga, misericórdia, eu só estou dando um exemplo. Quando vem um desemprego na sua casa, quando vem um câncer na sua família, quando morre alguém de repente na sua família, quando uma pessoa da sua casa, um filho, uma filha, um neto, uma neta entra no mundo das drogas, e aquilo talvez provocaria em nós uma revolta inicial, uma revolta muito grande. As pessoas que já chegaram nesse estado, elas olham para esse sofrimento. Elas continuam sofrendo, elas continuam a sofrer por aquilo, mas elas já foram purificadas no sentido. Agora, essa segunda conversão é a via iluminativa. Nós já não estamos mais na purificação, já passamos a purificação dos sentidos. Então, esse sentimento que nós temos de dor, de revolta, isso nos move mais. Por quê? Porque a nossa consolação não está se a nossa vida está bem ou se está mal. Não está se nós estamos saudáveis ou doentes. Não está se nós estamos empregados ou desempregados. Não está se nós estamos numa situação financeiramente confortável ou se nós temos que vender o almoço para comprar a janta. Não importa disso. Por quê? Porque nós já não estamos mais no campo sensível. Aquilo que nos agrada é a iluminação. São as luzes que vêm de Deus. É isso que nos deleita. É isso que nos faz amar. Então os sofrimentos que vêm, veja, ninguém aqui vira um brócolis, ninguém aqui vira um alface, ninguém aqui vira um repolho. A morte continua sendo sofrida, a doença continua sendo sofrida, a tribulação continua sendo sofrida, como sempre é. Mas esses sofrimentos já não são capazes de nos abalar mais. Nós estamos naquela morada, naquela situação do apóstolo Paulo, quando ele diz, em tudo dai graças.
Quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu sei viver na abundância, eu sei viver na miséria. Olha, vocês se gloriam de sofrer, mas eu sofri muito mais do que vocês. Fui naufragado 2 vezes, 3 vezes recebi as 40 menos umas, que eram chibatadas, fui preso, fui humilhado. Por quê? Porque ele já não estava mais na experiência sensível. O que deleitava o apóstolo Paulo, que no final da sua vida disse que foi levado ao 3º céu, um santo de 7ª morada, não era nem mais a iluminação. Ele estava numa situação, não da ataraxia dos estoicos, mas quase que uma, onde a pessoa que está na 7ª morada, na via unitiva, ela já não sente mais nada. A única coisa que ela sente é uma paz infinita. Ela já está na presença de Deus. Uma pessoa de 7ª morada, ela não precisa nem rezar mais. Por quê? Porque ela já se tornou oração. Ela contempla o Senhor o tempo todo, embora o santo de 7ª morada reze. É como Jesus. Jesus não precisava rezar e continuava rezando. Então, meus irmãos, aquilo que nos deleita, o que nós somos chamados. Talvez até aqui, meus irmãos, assim como eu, nós estamos lutando na primeira conversão. E aí você pode pensar, meu Deus, eu não estou passando a primeira conversão ainda, você já está me falando da segunda. Meus irmãos, Deus sonha para nós uma vida de santidade, uma vida de perfeição. Nós precisamos entrar no caminho que o livro de Garrigou-Lagrange chama a via dos progressistas, muito longe da terminologia utilizada nas democracias modernas, né? Geralmente ligada à esquerda, à política. Não, o progressista é aquele que está progredindo no caminho da via espiritual. Já não é mais um iniciante. Você já conheceu o amor de Deus há 10, 20, 30 anos. Você não está no comecinho. Você precisa entrar para que você não se torne um anão. Para que a sua alma não seja uma alma retardada. Nós somos chamados ao exagero do amor de Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Eu sei que talvez essa pregação é uma enxurrada de coisas que caem sobre a nossa cabeça. Aí você fala, meu Deus, quanta coisa, quanta coisa. Mas se você puder unir uma única coisa desta pregação para que você a leve embora para sua casa e seja matéria de oração para você, é que Deus está chamando você a amá-lo com generosidade.